Gabriel, como é paga a indenização ao proprietário de terra que a terra foi desapropriada? No caso de desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação por interesse social, essa indenização é paga por meio de títulos, de papéis, títulos da dívida pública, são chamados títulos da dívida agrária, os TDAs, que são títulos públicos em que o proprietário, o expropriado, vai resgatar no prazo de até 20 anos, a contar do segundo ano de sua emissão. Veja que o expropriado aí, ele não tem o pagamento em dinheiro, porque essa desapropriação para fins de reforma agrária ou por interesse social decorreu do mau uso da propriedade. Ou seja, se ele não tinha interesse em usar a propriedade para o fim a que ela se destina, então ele não tem interesse também em receber dinheiro pelo seu pagamento. Mas a própria Constituição determina que as benfeitorias úteis e necessárias que ele tenha realizado nessa propriedade, essas serão indenizadas em dinheiro. Essa forma de indenização de desapropriação por títulos da dívida pública somente existe no caso de desapropriação por interesse social. Quando a desapropriação se dá por interesse público, que é a outra situação em que eu disse, em que o Estado precisa do bem para realizar uma atividade pública, aí a desapropriação por interesse público o pagamento é feito por meio de dinheiro, né? A indenização é em dinheiro. Doutora, a vistoria do INCRA pode ser feita se a propriedade estiver invadida? Não, o INCRA não faz vistorias e nem decreta determinadas propriedades de interesse social para fins de desapropriação quando elas estão invadidas ou quando elas são objeto de litígio por meio de movimentos ou de grupos que defendem a reforma agrária. Justamente porque o INCRA entende que aí ele estaria sendo pautado pela reforma agrária e, na verdade, ele é o ator e o autor dessa reforma agrária. E na área urbana, a desapropriação pode ser feita da mesma forma? No artigo 182 da Constituição, existe uma previsão de desapropriação da propriedade territorial urbana para fins de edificação ou parcelamento. Essa situação é muito semelhante à desapropriação para fins de reforma agrária, porque é também uma desapropriação por interesse social. Ela ocorre nos casos em que a propriedade de solo urbano, em áreas de expansão urbana, não é utilizada pelo proprietário. O sujeito é dono de uma área de terra dentro da cidade, de lotes, de imóveis, e não os utiliza, não edifica, né? Como quem esteja fazendo algum tipo de especulação imobiliária. Então, o município pode determinar um prazo para que ele edifique, parcele ou construa naquele imóvel. Se ele não o fizer, o município pode chegar ao ponto de desapropriar a propriedade urbana para fins de edificação e urbanização. Nesse caso, ocorre também o pagamento por meio de títulos da dívida pública emitidos pelo município, porque é também uma desapropriação por interesse social, pelo mau uso da propriedade.